Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Fique alerta para eliminar os pequenos problemas. Lembrando aos ouvintes que puderem, por favor, compartilhar esse episódio, curtam esse episódio também e façam os comentários aqui no YouTube para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. O seu comentário pode ser um emoji, pode ser algo que você tenha gostado no que a gente falou, enfim, mas busque fazer os seus comentários para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e elas possam conhecer os ensinamentos do Mestre Okawa também. Conto com a força de todos vocês. E aqui comigo está a equipe cueca versão Jundiaí, a cueca jundiaiense. Hoje só os pelos. Hoje só... Vamos ver o que vai sair aqui dessa combination. O Adrianeira e o John Brennan. Olá pessoal, eu sou o Adriano, prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que curtam o episódio de hoje. Olá, eu sou o Breno, muito obrigado por estarem ouvindo mais um episódio. Só isso? Só isso, é simples. Pô, achei que você ia cantar Let It Be, velho. Agora tem que botar uma foto do Breno no... sei lá onde, pra pessoal ver nos comentários colocar uma fotinho do Breno. Fazer aquele gif de WhatsApp, tá ligado? Ô louco, aí é bullying. Hoje é um tema bastante interessante, porque é algo que eu acredito que 100% das pessoas passem, que é a gente, sem perceber, ir acumulando pequenas irritações, pequenas chatices, e quando a gente percebe, a gente está muito estressado, muito bravo, e a gente acha que é porque foi algo que aconteceu ontem, ou que uma pessoa falou, mas na verdade é um acúmulo de muita coisa que já aconteceu. E a gente vai ver a importância de, primeiro, identificar isso, essa pequena irritação, e eliminar ela rápido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O Adrianeira vai ler o poema escrito pelo Mestre Okawa. Vamos lá. As pessoas lutam com tudo o que têm, contra aqueles que claramente lhes parecem ser inimigos externos. Dão o máximo de si, reunindo todas as forças, para suportar e superar as provações. Mas, surpreendentemente, são os pequenos incidentes da vida, as mínimas diferenças de opinião entre marido e mulher, ou a maneira como os pais ou os filhos disseram algo, que se transformam em grandes disputas e desentendimentos. Por mais estranho que isso possa parecer, são experiências da vida que precisam ser vivenciadas. Uma simples palavra dita num momento de exaustão, uma queixa ou desconfiança, pode causar a ruptura de muitos casamentos. Certa vez houve um caso de divórcio provocado pelo fato de a esposa ter paixão por uma celebridade da televisão. Seria melhor que o marido tivesse a capacidade de rir e perdoar. Um elefante não teme enfrentar um trigo. Um elefante não teme... Acho melhor ler de novo, né? Vai lá. Que deu uma... Beleza. Uma volta daqui? Começa aqui, ó. Um elefante... Tenta falar mais uma vez só pra ver se sai. Vamos lá. Um elefante não teme enfrentar um tigre, mas esmorece diante de um grupo de camundongos ou formigas. Enfim, as pequenas coisas não passam de pequenas coisas. Seja alguém sempre capaz de olhar de uma perspectiva superior ao problema. Valeu, Adrian. Depois a gente tem que falar aquela frase lá. 3 tigres tristes comendo... Como é que era aquilo lá? 3 tigres tristes para 3... Pratos de trigo. 3 Eu errava tudo isso aí, cara. Eu falava pratos tristes. Era ruim esse negócio aí também, velho. Dicção. Bom, então... Esse foi o poema de hoje. Vamos analisar parte a parte. Primeiro, tem essa questão de que a gente luta contra aqueles que claramente parecem ser inimigos externos. Isso é algo que a gente acha que nunca falou aqui, que é terceirização de responsabilidade. Quase não falou. Nunca falou, né? Eu também não tô lembrado de falar disso, Então, bom, vamos... Como a memória tá fraca, vamos recordar é viver, né? Como diz o sábio. O que é esse trecho? Muitas vezes a gente acha
que a causa dos nossos problemas está do lado de fora da gente. Mas na verdade não. Está dentro. O budismo fala isso. O inimigo está dentro de você. Só que isso é um koan, é uma frase para a gente ficar pensando e contemplando durante muito tempo. Porque é difícil você admitir que o inimigo está dentro de você. Como assim o inimigo está dentro de mim? O que eu tenho de errado para estar dentro de mim? Mas na verdade, é como a gente reage ao que acontece com a gente que faz a nossa vida. Essa é a primeira iluminação desse poema. Não adianta ficar lutando com o que está fora. A briga, a luta de verdade é como a gente vai reagir ao que acontece. A gente não vai mudar as 4 estações do ano. Sempre vai ter primavera, verão, outono e inverno. Sempre. Gostando ou não. Por exemplo, esfria no inverno. Aí você fala, eu não gosto de usar blusa. Vai fazer o quê? Tem que usar blusa. A gente tem que se adaptar ao inverno. Ah, eu não gosto de acordar cedo no inverno. Vai fazer o quê? A gente não consegue mudar. Assim como a gente não consegue mudar as pessoas também, a gente não consegue mudar a sociedade. A gente tem que se adaptar ao que acontece e entender que o inimigo, o que é o inimigo? Emoções negativas. Raiva, inveja, autocompaixão, vontade de culpar os outros. Tudo isso, na verdade, não está fora da gente. Está dentro. E a batalha de verdade é como a gente vai combater essas emoções. Essa é a primeira iluminação que o mestre fornece nesse poema. Sim. Esses pontos são muito difíceis na realidade, né? Porque é difícil olhar para dentro de si mesmo e encarar todas essas coisas que você precisa melhorar. Muitas vezes ainda você não vai conseguir identificar tão rapidamente, ou vai se sentir incomodado, ou sair da zona de conforto vai gerar um desconforto, que às vezes você vai preferir continuar fazendo as coisas daquela forma, né? Então é um desafio muito grande, não é algo simples. Mas é a melhor prática que a gente pode ter, porque até você comentou de querer mudar as pessoas. A melhor forma da gente mudar o nosso entorno é se mudando. Então, quando você se trabalha, você começa a se melhorar, você começa a influenciar as pessoas à sua volta sem querer influenciar. E quando a gente coloca a responsabilidade pela nossa vida fora da gente, acontece algo que é muito perturbador, que é a gente perde o controle. Porque você não consegue controlar mais nada. Se alguém é agressivo comigo, o que eu posso fazer? Não é minha responsabilidade. Pode ser que eu tenha falado algo que gerou essa reação na pessoa. Aí é minha responsabilidade também. Mas como eu vou reagir ao que acontece, que é o ponto-chave. Trânsito é um exemplo disso também. O trânsito ele sempre vai ser doido. Porque as pessoas não ficam mais normais dentro de um carro. O ser humano é meio doido já. Você botou ele num carro, ele não vai normalizar lá dentro. Ele vai continuar fazendo, ele vai continuar, enfim, vai intensificar isso. Acho que no trânsito até potencializa. Potencializa, então a pessoa é igual dinheiro, né? Ele só potencializa o que a pessoa já é. A pessoa, por exemplo, ela é chata. Ela fica rica, ela fica muito chata. Por quê? Porque ela já é chata, só potencializou. Agora, a pessoa é bondosa. Ela fica rica, ela fica muito bondosa. Potencializa. Então, o trânsito, ele tem um pouco disso também. Agora, eu consigo mudar o jeito que as pessoas dirigem? Não tem. Se um cara ele gosta de dirigir a 200 por hora na Avenida Jundiaí, o que eu vou fazer? Vou ficar longe. Isso é o que eu posso fazer. Alguém dá uma fechada em mim, o que eu posso fazer? Eu posso reagir do jeito que eu quiser. Então a gente não consegue. O inimigo não está fora. Ele está dentro. Esse autocontrole que é o ponto-chave. E a gente sempre deve se lembrar disso. É fácil falar, mas não é fácil da gente fazer. Realmente assumir responsabilidade pelo que a gente está pensando e como a gente está vivendo também. E também essa questão de como eu vou reagir, né? Então, por exemplo, se a pessoa foi grossa, brigou com você. Se durante um tempo você não controla, você não assume a responsabilidade, beleza, deixa eu compreender essa pessoa. Com o tempo você, aos poucos, você vai se tornando a pessoa que te xingou, por exemplo. É aos poucos mesmo. Então, se aos poucos você se controla, você se torna controlado. Certo. Agora, se aos poucos você não se controla, você se torna descontrolado. Olha só, muito bem observado. Exatamente, é isso aí. Porque
Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Se você vai perdendo o controle aos poucos, né? Aí você vai... É igual uma cadeia, uma corrente, né? Você vai Isso. fazendo vários nós, aí nós bons ou ruins, aí... Mas vai formar uma corrente uma hora. E a hora que formou... É Aí difícil já de era. quebrar, né? A gente... A gente muitas vezes conhece a verdade mais tarde na vida. A gente não estuda desde criança, por exemplo. Então a gente nem sabe disso, né? Então, mas se a gente já tem consciência disso... E assim, é aos poucos mesmo. Não é do dia pra noite que a gente vai assumir responsabilidade por tudo o que acontece com a gente, enfim. E tem coisa também que não tem o que fazer. Aí você liga o não se importar ou ser educados e você toca a vida. Isso é uma forma de você se controlar também. Sei lá, olha, isso aí, se uma pessoa é mal educada, não é minha responsabilidade. O que eu vou fazer? Toca o barco. Cada um segue a vida. Isso é uma forma de autorresponsabilidade também. Tem uma frase que inclusive tá no Leis da... Tá no Verdadeiro Exorcista, tá no Leis do Segredo também, que é longe de Júpiter, longe de seus raios. Essa frase é muito interessante. Se você ficar longe de Júpiter, você não sofre dos trovão, dos raios dele. Gente grossa, chata, egoísta, também, cara. Fica longe pra você não tomar trovoada. Isso é autorresponsabilidade também. Por quê? Você fala, eu não quero ficar perto. Não é agradável pra mim, não me sinto bem. É seu direito. Se distancia e ponto final. Sim. Inclusive você citou o exemplo do trânsito, né? Me veio até na cabeça uma coisa que eu costumo fazer, somente na rodovia, que você tem uma visão maior, quando eu vejo que tem uma pessoa vindo correndo muito lá atrás e ela tá na faixa que eu tô, principalmente se eu estiver na faixa da esquerda, eu já saio. Sim. Porque eu sei que se eu ficar ali, vai colar, vai buzinar e etc. Tal. Eu pego e saio, falo, deixa eu passar, vai embora. Né? Porque senão vai essa questão dos raios, dos trovões aí que você falou. Né? Longe de Júpiter, longe de seus raios. Isso aí virou uma máxima pra mim. Então se eu vejo, ó, tá vindo correndo absurdamente lá atrás, eu já saio. Falo, vai, passa, vai embora. E acabou. Esse é o primeira iluminação desse poema é isso, né? A gente realmente começar a tomar a decisão correta e não querer mudar o planeta inteiro. Porque não dá certo. Nunca deu e nunca vai dar. Aí o mestre continua falando sobre os pequenos incidentes da vida. Coloquei um N a mais. Incidentes. Mínima diferença de opinião entre marido e mulher. Maneira como os pais ou os filhos disseram algo. Transformam em grandes disputas e desentendimentos. Quer dizer, às vezes você fala uma coisa, o dia inteiro você acertou as palavras. No final do dia você erra uma. Aí vai tudo água abaixo. Barranco abaixo, sei lá pra onde que vai. Por água abaixo. Água abaixo tá bom, né? Negócio de água. E é pequeno. Então esse é o ponto-chave desse poema. Como que esses pequenos incidentes da vida, eles podem ficar... Se você ficar remoendo aquilo, isso vai causar um transtorno imenso. E todo dia tem. Enquanto houver vida... vai ter isso. Se você não estiver lá no Himalaia, isolado, no meio da floresta, é difícil que ter. Inclusive, se você está no Himalaia ouvindo esse podcast, parabéns! Fora essa situação, se tem gente perto, vai ter isso. Porque é parte da natureza humana ter que conviver. Agora, se a gente vai ficar mascando remédio amargo, se a gente vai ficar se importando demais com o que é pequeno, vai ser a nossa decisão. Uma analogia muito boa em relação a isso é as pontes que ficam em cima do mar. Então, ponte que para ligar um continente a outro, enfim. Você tem que construir ela em cima do mar. Só que tem a brisa marítima que carrega sal. Esse sal, dia a dia, pouco a pouco, ele vai sendo acumulado na estrutura de aço, cimento. E o sal, com umidade, ele vira um oxidante. E por incrível que pareça, a ponte cai depois de um tempo. Você tem noção? Sal, você nem enxerga, tá numa brisa, você nem vê. Depois de um tempo, derruba uma ponte, que é uma estrutura absurda de forte. A gente é a mesma coisa. Você pode ser o He-Man, o Arnold Schwarzenegger, o Chuck Norris. Quem tem mais que é símbolo de... O MacGyver. O Rambo. O Rambo.
Você pode ser muito forte, mas se você não tomar cuidado com esses pequenos incidentes, como o mestre comenta aqui, pequenas palavras, alguma coisa que uma pessoa faz e não gosta, derruba. Emocionalmente, em algum momento, você vai se desestruturar. Por isso que o título do episódio é Ficar Alerta e Eliminar. Uma vez que veio algo que a gente não gosta, perdoa, dá risada e esquece. Porque quando você perdoa e esquece, você anulou aquilo. E se todo dia você anular, não vai ter acúmulo. E aí você vai viver bem. É igual o mestre falou aqui no poema, né? Aqui mais pra frente, né? Certa vez houve um caso de divórcio provocado pelo fato de a esposa ter paixão por uma celebridade da televisão. Aí ele diz, né? Seria melhor que o marido tivesse a capacidade de rir e perdoar. Porque se ele tivesse, esse cara é feio mesmo, sei lá, o que você tá coisa, falando? Esse cara nem sabe que você existe, por exemplo. Olha o Breno romântico, hein? O cara é romântico, hein? Se o cara tivesse levado na boa, provavelmente... Vida que segue. Vida que segue. Agora, você leva muito a sério coisa mínima, né? E isso é verdade mesmo, né? Isso aqui é caso real. Então, quer dizer, um relacionamento foi rompido porque a esposa, sei lá, achava o Leonardo DiCaprio bonito. Aí o cara ficou bravo e Divorciou. no momento de tensão ali, que numa situação normal, por exemplo, você ia rir mesmo, mas se já tá num momento tensionado, isso aí, não tem naqueles desenhos animados que o carro fica na beira do abismo, assim, aí o carro tá ali no limite, Tá aí vem ali. um passarinho e pousa, assim, brá. É, exatamente. É isso aí. Sim. É o sal da ponte. E tem o outro lado também, que são essas pequenas coisas que às vezes você precisa tomar uma atitude a respeito delas, né? Boa. Que elas te incomodam. Então, por exemplo, uma pessoa que todo dia te trata mal no trabalho. A pessoa todo dia ela é rude com você, etc. E assim, lógico que vai de cada um. Às vezes, dependendo da pessoa, ela nem se incomoda com isso, não dá muita bola. Mas às vezes pode ser importante pra você. E isso te incomoda. Então todo dia a pessoa tá fazendo isso e você deixa quieto. Fez de novo, deixa quieto. Isso é um acúmulo, né? vai acumulando. A hora que explodir, é pior. Né? Então às vezes você precisa, não quer dizer que você tem que ser grosso, que você tem que, né, explodir e chegar em níveis extremos, mas assim, você também tem que se posicionar. Né? Se isso é importante pra você e tá te incomodando, não deixa acumular, né? Já chega na pessoa e fala, não gosto que me trate dessa forma. Né? Se impor e já cortar isso antes. Porque aí também é o acúmulo que vai te fazer mal. E pode, se alguma pessoa às vezes próxima fazer algo parecido com o que essa pessoa fez, você pode explodir nessa pessoa. Explode pro lado errado. Pro lado errado. Então aqui é pior ainda, né? Sai pela culatra. Aí no fim explode pra outra pessoa que nem é a que fez esse acúmulo. Né? Exatamente. Às vezes você chega em casa e estoura, né, do lado errado. História. Isso... Faltava um alfinete pra estourar, aí justo essa pessoa jogou. Aí chega em casa, o alfinete espeta e... realmente ter essa capacidade mesmo de não levar tão a sério as coisas e como o Adriano comentou, né? Não ser um fraco bem intencionado também. A gente não precisa, por exemplo, a pessoa é rude, a gente fala, não tem o que fazer. Não tem o que fazer para mudar ela, mas você pode chegar numa boa. O ser humano, ele tem uma capacidade magnífica que é chamada diálogo. Isso só a gente consegue fazer. Nenhum outro animal consegue dialogar. O gato não dialoga, a vaca não dialoga. Pelo menos eu nunca vi, né? Pode ser que dialogue lá no curral. Eu nunca vi as vacas dialogar. O ser humano não, ele tem essa capacidade, essa habilidade de chegar numa boa e conversar. Agora, se você pediu, porque você está pedindo distância, eu acho que isso que é interessante. Você fala, olha, você está jogando claro, eu não gosto desse comportamento. Você pode parar, por favor? Se a pessoa não para, pelo menos você avisou. Sim. Aí você pode tomar outras medidas. É igual tem um órgão que eu adoro que é o PROCON. Qual que é o lema do PROCON? Harmonia entre relacionamentos, entre quem contratou e a empresa que está fornecendo o serviço. Qual que é o objetivo dele? Não estou fazendo propaganda do PROCON, hein? Mas eu achei legal a ideia dele. É que as duas partes se entendam de maneira harmoniosa. Isso que o Adriano comentou, de você chegar direto com a pessoa, uma maneira. E outra maneira é você usar um terceiro também. Você pode conversar com uma outra pessoa, por exemplo, o que você confia,
junta os três e dialoga. Isso é uma para quem, principalmente quem tem vergonha e não quer chegar na lata com a pessoa, você ter um terceiro e chegar junto e conversar é uma excelente maneira também. 90% das vezes funciona. Uhum. Isso eu vejo que é muito importante, porque é a questão de você ser autorresponsável mesmo, né? Isso. Então, assim, você toma uma atitude a respeito. Se aquilo te incomoda, você precisa tomar uma atitude. Não adianta você ficar se escondendo e tudo mais. Então, às vezes, até se você vai tomar essa atitude, pode ser que a pessoa nem mude, nem nada. Mas você vai fazer, então você vai se sentir melhor. Você vai estar tomando as rédeas da sua vida mesmo, de tipo, eu não gosto disso e eu vou fazer algo a respeito. Então, você não vai deixar isso acumular também. Yeah. Esse incômodo de tipo, porque vai te incomodar ficar quieto e engolir aquilo. Né? E aí que começa esse acúmulo. O salzinho na ponte. O salzinho na ponte. Isso é uma estratégia de vida, né? E hoje tem tanta maneira de falar. Por exemplo, se a gente tem vergonha de falar com a pessoa, manda uma mensagem. Manda uma mensagem, velho. Manda um e-mail. Resolve. Geralmente funciona, porque o ser humano... E assim, a gente não vai conversar com a pessoa descascando ela, culpando ela, que a gente sabe que não funciona. É igual o Carnegie fala. Crítica é igual pomba. Sempre volta pro pombal. Quer dizer, você criticou alguém, vai voltar pro você, filho. É igualzinho pomba, por isso não adianta falar, ô fulano, você é mal educado. O que o fulano vai falar? Eu não sou mal educado, eu sou um santo. Você que é mal educado. Aí vai ser aquela lenga-lenga, lá, vai ficar 5 anos sério. Então é melhor você falar assim, olha, eu realmente não quero saber, só para de ser mal, entendeu? Eu não gosto desse comportamento. Se você é mal educado ou não, eu não criei você, vamos ter essa distância. Mas essa capacidade de diálogo, ela é importante também. Tem um exemplo, eu lembrei agora, de um escritor, ele é médico, ele é responsável por sanidade mental. Então ele trabalha com pessoas que têm muito estresse, ansiedade. E ele percebeu que tinha um hábito que a esposa dele fazia que deixava ele muito bravo. Que ela dava comida pro gato e não lavava o prato do gato. E assim, isso era o salzinho. Ele ficava muito bravo. E ele ia lá e dava bronca nela. E ela nunca lavava. Ela falava, eu não vou lavar prato nenhum. Aí ele mandava a filha dele lavar. A filha não lavava também. Isso emputecia o cara. Ele ficava muito bravo. Aí ele tomou uma medida. Sabe o que ele fez? Ele lavou o prato. Ele falou assim, eu tenho duas escolhas. Ele falou, a minha esposa ela chegou à conclusão que ela não vai lavar esse prato. Fazem anos que eu tô falando e não adianta. A minha filha não colabora. Pode vir um dilúvio que não vai, velho. Não vai. Vai tá sujo. Eu não sei se passou na cabeça dele. Ou esse gato vai sumir, que eu acho que não, ele gostava do gato. Ou ele vai tomar uma medida. Ele tinha duas escolhas. Paz mental ou lavar o raio do prato, velho. Pra ficar em paz. O que ele fez? Ele começou a lavar o prato. Acabou. Ele engoliu o ego e lavou o prato. Nunca mais ele falou, tive problema. Ele falou, agora eu até gosto de lavar. Ele falou, ela vai e deixa a louça lá, com o raio do... Ele fala assim, que o cara tá bravo. O cara tá bravo. Com aquele prato sujo, tudo lambido do gato, eu lavo. Só pra ficar em paz. Então, às vezes, a gente tem que enfiar o rabo no meio da perna só pra ficar na boa. Porque é a medida que o cara tomou pra que o todo se harmonizasse. Às vezes tem que fazer isso. Exatamente. É a medida. Eu acho que isso que o Adriano pontuou foi muito interessante. Tem que tomar a medida. O que eu vou fazer? Às vezes ficar quieto é uma ação também. Sim. É aquela frase, o homem é mais homem não pelo que fala, mas pelo que silencia. E tem outra que é muito boa também, um pouco de desprezo economiza muito ódio. Então assim, são máximas da existência humana. Tá rasgando. O HD sou eu hoje, hein, Breno? Perdi o posto hoje. O John Breno aí tocando muita viola. Viola. Então tem a palavra de prata, mas o silêncio é de ouro. Olha, essa eu não conhecia, hein? Tá lendo a Bíblia escondida, hein, rapaz? Olha aí. Você tem na apostila da escola. Olha. Escola boa, hein? Enfim, às vezes a gente precisa realmente... Às vezes é conversar e diálogo, às vezes é botar o rabo no meio da perna mesmo, lavar o prato que você não quer, só pra ter paz. Eu acho que é aquela boa e velha prioridade. Qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é paz. Então, tenha ações pra preservar a sua paz. Mas você vê que ainda assim você precisa tomar uma ação. Tem. De escolher. Exato.
Então, assim, mesmo que você escolha numa situação, eu vou ficar quieto, mas tá bom, eu conscientemente eu escolhi, tipo, não vale a pena, então eu vou ficar quieto. Você escolheu, você teve uma ação. Mesmo de forma inconsciente, a gente tá escolhendo o tempo todo. Tomando decisão. Né? A questão é, existem escolhas que são feitas de forma inconsciente, porque você não tomou a frente, você não teve a autorresponsabilidade, e isso foi tomado de forma inconsciente, e tem hora que você toma as rédeas e fala, não, tá, eu preciso escolher alguma coisa, eu preciso ter uma ação aqui. E aí você vai escolher. Mesmo que seja ficar quieto, mesmo que seja lavar o prato, tipo, eu mesmo vou lavar, né? Eu lembro de uma vez vendo um vídeo, né, falando de problemas de casais, né? Uma situação que a esposa tava reclamando que o marido sempre chegava e jogava as meias no chão. Aí ela falou, chegou um determinado momento que eu falei, quer saber, que é igual ao do prato. Ela falou, eu vou pegar a meia e vou jogar no cesto. Pronto. Porque falava sempre, não mudava, e ela falou, tá bom, eu vou pegar e vou jogar no cesto. Pela paz, é uma pessoa que queria a paz do todo, né? Igual lavar o prato do gato. Pela paz da família, o exemplo da meia, pela paz da casa, vamos se abnegar, fazer um sacrifício. De que é sacrifício? É engolir o ego. É só isso. É que às vezes não é nada demais. Nada? Que lavar um prato? Mas porque você quer ter o controle, tipo, você quer que seja do seu jeito. Aí você tá brava, tipo, mas não lava. Era obrigação da pessoa. Ela que teria que lavar o prato, etc e tal. E no fim das contas é uma coisa tão simples, né? Então ele vai pegar o prato ali pra lavar e vai demorar 1 minuto pra lavar o prato. Você leva 1 minuto pra ter paz, mas se não lavar, você leva 1 dia pra ter. Você vai ficar brigando vai à toa. Por causa de 1 minuto. Você perde a sua energia, você fica ali numa vibração baixa. Extremamente estressado. Sendo que você podia ter pego o prato, lavou 1 minuto e acabou. E quando você vai falar pra pessoa, a pessoa fala, por que você tá bravo, meu? É sempre assim. E às vezes, né, pensando por outro lado, você lavando o prato, o que essa pessoa vai... Como que ela vai brigar com você? É impossível. Exato. Como é que a esposa... Ele fala isso no livro, ela não brigou comigo. Porque como é que ela ia brigar com ele? Não tem como. Você anulou, acabou. E não vai ter salzinho na ponte. Ela vai ficar estruturada ali, né? E aí, novamente, né, você está se trabalhando. Então pode ser, talvez não tenha sido o caso dele, mas pode ser que a partir do momento que ele começou a lavar os pratos, depois de um determinado tempo a esposa olha e fala, nossa, é importante pra ele isso, vou começar a lavar. Sim. Sendo que quando falava de uma forma mais, você tem que lavar e etc, querendo mudar ela, não ia mudar. Aí a hora que pega e fala, eu vou tomar atitude e eu vou lavar, de repente, depois de um tempo, a esposa dele olha e fala, nossa, ele tá lavando sempre porque realmente é importante pra ele. E aí ele se esforçou pra fazer isso. Então, peraí, deixa eu começar a lavar o prato. E ela muda. Sim. Aí consegue a mudança que tanto queria, né? Exatamente. O Ryoma Sakamoto, que é um herói japonês, ele falava que você nunca resolve os problemas com ódio. Nenhum problema é resolvido com ódio. Não existe. O ódio, ele é você botar fogo, você botar gasolina em fogo. Não adianta, tá tendo um problema, você vai e grita. Você vai e dá pano pra manga. Igual nós falamos em Jundiaí, dá milho pra bode. Aumenta, cara. Aumenta. Tem não sei que livro que é, pra variar. Agora eu tô perdendo o meu HD, hein, Breno? Tá puxando a minha memória aqui, rapaz. Que tinha um casal que quase nunca brigava. Assim, a vida inteira. Aí perguntaram qual que era o segredo. Aí eles falaram que quando um aumentava a voz, o outro se calava. Pra não ter o ódio junto ali no... Então, eles tinham meio que um acordo, assim, né? Um começava a gritar, o outro já... Porque aí a pessoa que tá gritando, ela também já identifica que tem alguma coisa errada. Sim. Então... Chama atenção, né? É aquela história, né? Quando um não quer, 2 não briga. Isso é sabedoria popular. É verdade, se um não quer, os 2 não brigam. Se algum lado maneirar ali... Aí se nenhum dos 2 conseguir, precisa de um terceiro. Que no exemplo lá anterior era o Procon, mas pode ser outra pessoa, um terapeuta, sei lá. Sim. Mas é necessário que haja alguma ação nisso e que a gente fique alerta que isso é um problema. Porque o problema é você não pensar que esse pequeno conflito vai te afetar algum dia. O Jim Rohn tem uma frase que é assim, o que você não conhece um dia pode te machucar. Cara, essa frase é muito profunda.
Quer dizer, você não sabe que isso que pode te prejudicar, mas é justamente porque você não sabe que isso pode causar um divórcio, uma falência, uma perda de saúde, infarto, sei lá, pode causar um monte de problema. É assim como os engenheiros antigamente não sabiam que o salzinho na ponte podia destruir a ponte inteira. O fato de não saber não quer dizer que não destruía, machucou, né? Sim. Eu gosto dessa questão de não saber, né? Me veio uma analogia, não sei nem se vai encaixar tão bem, mas enfim. Nós faz encaixar. Eu gosto de assistir aquele programa do chefe de cozinha lá do Jacan, que ele vai nos restaurantes que, tipo, chamam ele, né? E o restaurante geralmente tá com problema financeiro, tá cheio de problemas e tudo mais, chamam ele para ajudar, né? E é impressionante que todo restaurante que ele chega, ele começa a apontar coisas que os proprietários não enxergavam. Tipo, nossa, mas isso é um problema? Não sabia que era um Às problema. vezes, desde coisa mais simples, de como o cardápio foi feito, né, a comunicação entre os funcionários, etc. Tipo, coisas que os proprietários olham e falam, nossa, mas isso era um problema. Então eles não tinham conhecimento disso. Aí ele chega lá e abre os olhos, tipo, ó, é isso daqui que você tem que fazer. E aí acontece a mudança, né? Então, você não ter esse conhecimento, a hora que você vê, a coisa ela já tá num nível que ali, a hora que eles chamam, né, o chefe de cozinha, o restaurante já tá endividado, já tá com um clima extremamente ruim. Geralmente você vê que são esses os problemas, sabe? Tem problema de harmonia entre as pessoas ali no restaurante, tá cheio de dívida, a comida não é boa porque acaba passando. E aí você vê que as pessoas não têm conhecimento. Com certeza é uma coisa que começou pequena, ou acúmulo de várias coisinhas pequenas, foi indo e vira uma bola de neve. Sim. Tem que sempre estar alerta a tudo que é pequeno e identificar rápido, porque o acúmulo disso é cruel. 6 meses, 1 ano, 2 anos acumulando, infelizmente tem uma hora que você perde o controle. E no final do poema o mestre comenta que as pequenas coisas não passam de pequenas coisas. Seja alguém sempre capaz de olhar de uma perspectiva superior ao problema. Acho que esse é o ponto-chave. É aquela questão de por que nenhum animal consegue caçar a águia. É porque a águia ela voa acima de todos os outros. Então ninguém consegue pegar ela. A gente com os nossos problemas é assim também. Por isso que a gente tem que absorver pessoas que têm nível de consciência mais elevado do que a gente. Quando você lê um livro do mestre, o seu nível de consciência ele aumenta. Quando você lê esse livro de novo, ele aumenta de novo. E quando você tem um nível de consciência maior, você consegue identificar o que é pequeno e o que é grande. E outra coisa que ajuda muito a identificar o que realmente importa, que ninguém gosta de pensar sobre isso, eu, ao contrário, gosto, é a nossa velha conhecida morte. Se eu for morrer hoje, pode ser que morra. O que vai importar para mim? Aí quando você tem a morte próxima como referência, você começa a entender o que é pequeno e o que realmente importa. Sim. Se eu morrer hoje, eu queria pelo menos morrer em paz. Ah, mas o fulano me xingou, o fulano falou mal de mim. E eu quero ir embora, filho. Quero morrer em paz, cada um que se vire com o que fala. É o que Jesus falava, que suja a alma humana não é o que entra pela boca, é o que sai. Se eu for morrer hoje, o mínimo que eu quero é paz, para poder ir embora daqui tranquilo. Então a morte acaba sendo uma excelente referência para isso também. Realmente deixar o que é pequeno mesmo, e toca o barco, uma vida que segue. Sim. A gente estava até falando, antes de começar o podcast, bastidores. Também, nos bastidores, né? Da questão das pessoas também que trabalham muito, né? Não que seja um problema, né? Na realidade, é positivo você se dedicar, você se esforçar. E é positivo prosperar financeiramente, mas muitas pessoas elas perdem esse limite, perdem esse equilíbrio para trabalhar muito, para adquirir, muitas vezes, porque eu quero um carro X, etc. Tal, e ela passa a não dar valor para coisas que, no fundo, são o que realmente importam. Né? Só que ela não está tendo conhecimento disso. Né? Então, às vezes a pessoa tá ali, nossa, tô trabalhando, aí acaba até ficando doente, né, de tanto trabalhar e não se alimentar direito, né, a gente tava falando, pessoas que não fazem horário de almoço e tudo mais. E aí, a hora que ela perde a saúde, ela fala, nossa, mas a saúde era muito importante pra mim. Talvez ela não precisasse, né, trabalhar tanto assim pra manter uma saúde mais básica, né, tipo,
saúde ok, né? Às vezes uma pessoa que, né, tem filho já e eu só trabalho, aí fica distante do filho e tudo mais, né? Então, é hora que você pensa, né, que hoje pode tudo acabar ou amanhã pode tudo acabar, você consegue enxergar o que realmente te importa, né? Que às vezes você vai cair a ficha que muita coisa que você tá buscando ali não é o que importa de verdade. As pessoas às vezes invertem o papel de o que é grande, o que merece valor, que merece atenção, acaba virando pequeno, e o que é pequeno acaba virando grande até demais, né? Exato. Às vezes uma intriguinha que tem ali, uma palavra errada vira o assunto do momento. E o fato de estar vivo, de poder se alimentar, ter saúde, esquece. Só olha o que é negativo, né? Isso é uma tendência humana, mas a gente deve sempre combater isso. E isso são valores que a gente estabelece. Esse pode ser o resumo do nosso podcast de hoje. O que realmente importa pra gente? O que é importante pra mim? Porque se eu achar o que é importante pra mim, eu vou saber o que não é importante. E eu vou conseguir descartar. Uma coisa que a gente mais faz na Rap Science, busca do correto coração. Desde o início o mestre fala isso. Você buscar uma mente correta, sintonizada com Deus. Tudo que tiver fora disso, você vai descartar. Ou você vai refletir, ou você vai aprender, enfim, mas não vai entrar. Então a mente correta é o ponto-chave. A gente, antes de encerrar o episódio de hoje, o Adrianeira vai ler o poema. Vamos lá. As pessoas lutam com tudo que têm contra aqueles que claramente lhes parecem ser inimigos externos. Dão o máximo de si, reunindo todas as forças para suportar e superar as provações. Mas, surpreendentemente, são os pequenos incidentes da vida, as mínimas diferenças de opinião entre marido e mulher, ou a maneira como os pais ou os filhos disseram algo, que se transformam em grandes disputas e desentendimentos. Por mais estranho que isso possa parecer, são experiências da vida que precisam ser vivenciadas. Uma simples palavra dita num momento de exaustão, uma queixa ou desconfiança pode causar a ruptura de muitos casamentos. Certa vez houve um caso de divórcio, provocado pelo fato de a esposa ter paixão por uma celebridade da televisão. Seria melhor que o marido tivesse a capacidade de rir e perdoar. Um elefante não teme enfrentar um tigre, mas esmorece diante de um grupo de camundongos ou formigas. Enfim, as pequenas coisas não passam de pequenas coisas. Seja alguém sempre capaz de olhar de uma perspectiva superior ao problema. É isso aí. Agradeço aos ouvintes por ter ouvido até aqui. Lembre-se de, por favor, curtir esse episódio e compartilhar ele também. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha nos comentários, por favor. Agradeço ao Adrianeira e ao Breno pela companhia. Um abraço. Agradeço pelo convite, espero que todos tenham gostado e compartilhem aí nos comentários com a gente a opinião de vocês, né? Se tiverem casos aí também que né, tenham passado, né, na vida de vocês em relação ao tema, é bacana aí quando vocês compartilham com a gente. Valeu! Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado por mais um episódio. Deixe seu like e compartilhem. É isso aí. Valeu!